Oi pessoal, aqui é a Ana da Escola de Rebeldia e esse é o podcast da Escola de Rebeldia. Hoje a gente está aqui com a Mari Coutinho, líder do nosso curso Bullet Diário, que fala um pouquinho sobre a técnica Bullet Journal. Mari, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é meu, Ana. Queria agradecer o convite de vocês para falar um pouquinho sobre esse assunto. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente também. E a gente pode começar falando para quem nunca ouviu sobre a técnica, sobre a metodologia, o que é em si o Bullet Journal? Bom, o Bullet Journal, a gente fala que é um diário em tópicos, né? Então, é uma agenda personalizável, que cada um vai fazer do seu jeito, mas que ao mesmo tempo tem um toque mais pessoal, né? Por isso que o diário. Uhum. Então, basicamente, você escolhe um caderno, que pode ser qualquer tipo de caderno, na verdade, e você vai usar esse caderno para organizar a sua vida, mas sempre adaptando as ferramentas que a gente tem desse método do Bullet Journal para a sua vida, o que faz sentido na sua rotina, né? Legal. E eu acho engraçado a gente falar do caderno, né? Cada vez mais a gente foge desse mundo analógico, nessa era digital, a gente cada vez mais está na frente de telas, diversas telas de computador, celular, TV, e acaba que foge um pouquinho do papel, do tradicional. Como é que você encara esse cenário? Quais são os prós e contras dessas duas opções que a gente tem? Então, exatamente. Parece que a gente está indo na contramão, né? A gente está numa era digital em que tudo é feito online e eu estou falando aqui de caderno, papel e caneta, né? Mas assim, a ideia de fazer alguma coisa analógica, ela não é à toa e ela não está se popularizando nesse momento à toa. Uhum. Eu acho que é justamente porque a gente está com hábitos muito diferentes nessa era digital, que a coisa de 10 anos atrás ou até menos a gente não tinha, né? A gente está o tempo todo ligado com o celular e faz tudo pelo celular, pelo computador. E acaba que a técnica do Bullet Journal é uma coisa para você sair um pouquinho disso também. Você ter aquele espaço offline para se organizar. Porque, assim, muitas vezes o celular, ele pode ajudar muito a gente, ele ajuda muito a gente, né? Eu não vou de maneira nenhuma pregar aqui para a gente parar de usar celular. Não. Mas ele também, às vezes, pode atrapalhar em algumas coisas, principalmente em relação a foco, porque o tempo inteiro, quando a gente está com o smartphone ou com o computador, estão chegando ali mensagens e a gente, às vezes, acaba tirando o nosso foco do que a gente está querendo fazer porque chega uma demanda nova. Como a gente concentra tudo nessa ferramenta, Exatamente. Acaba que tudo vai acontecendo ao mesmo tempo e a gente não consegue focar no que a gente está fazendo no momento. E no geral isso tem acontecido, né? Na área digital são muitas informações ao mesmo tempo e a gente tem dificuldade de filtrar isso, né? Gera ansiedade, Gera estresse. ansiedade, muita ansiedade e às vezes a gente não sabe por onde começar a fazer as coisas porque tem muita coisa chegando o tempo inteiro, né? Então a ideia é justamente você ter um espaço offline e você poder parar um pouquinho para se organizar sem estar ligado no celular ou no computador. Legal. Então, além de ter toda essa ferramenta de organização, o Bullet promete também melhorar o seu foco, a sua produtividade, te tirando um pouquinho desse mundo digital. E trabalhar novas habilidades também, da gente saber filtrar as informações e o que a gente quer fazer, como a gente quer fazer as coisas, poder planejar um pouco melhor. Legal. E quais benefícios, assim, antes da gente entrar na técnica propriamente dita, do passo a passo, o que essa técnica Bullet Journal promete entregar? Como você falou, é quase que um refúgio que a gente tem, quase que uma terapia para a gente ter o nosso espaço no momento presente, agora, para fazer exatamente aquilo que a gente se propõe fazer. Mas, além disso, o que ele se propõe para se diferenciar das outras técnicas? Então, além dessa coisa toda do espaço offline, o Bullet Journal é uma coisa muito pessoal. Então, até o criador do Bullet Journal, que é um designer americano, o Ryder Carroll, ele fala que justamente o Bullet serve para passado, presente e futuro. Porque você vai ter sempre um registro do passado e das suas conquistas, né, que você vai poder revisitar meses depois ou anos depois, como os diários de antigamente, né, que você lia anos depois para saber o que estava acontecendo com você numa certa época, só que é um diário muito mais prático, né, em tópicos, né. Ao mesmo tempo, ele ajuda a organizar o presente e tem até essa coisa de atenção plena, né, de você estar consciente do que você está fazendo no presente e podendo dar atenção
a todas as coisas que você está fazendo de uma forma mais integral. E, ao mesmo tempo, tem o olhar para o futuro, porque tem toda a coisa do planejamento e de você conseguir dividir os seus objetivos em etapas menores que você consiga, de fato, cumprir, né? Com objetivos menores, você consegue encaixar as tarefas no dia a dia e aí uma coisa que parecia muito grande, de repente, já é mais alcançável com pequenas tarefas diárias ou semanais. Então, a ideia é que ele tanto seja um registro, quanto seja um lugar para você se organizar e se planejar também. Então, nesse sentido, ele promete mais organização, mais produtividade também, porque o Bullet tem a metodologia, tem toda uma filosofia por trás de você parar sempre e refletir sobre o que você está fazendo, né? Então, a ideia é que você não é que você vai fazer mais em menos tempo, mas que você vai fazer melhor em menos tempo, porque você vai priorizar as coisas que, de fato, são importantes para você, até de uma perspectiva macro, né? Você começar a colocar no seu dia a dia os valores que você acredita na sua vida. Então, é um exercício diário? É um exercício diário, Não é como se fosse, toda segunda-feira eu vou visitar lá o meu bullet journal e aí esqueço durante a semana e tento atualizar depois, aí começa a se perder. É possível fazer dessa forma, semanal? Então, o ideal é você fazer diário, mas assim, eu sempre falo que também não é para ser uma coisa muito rígida, né? Assim, o bullet journal é seu amigo, é para te ajudar, então não é para você ficar... eu não consegui colocar minhas tarefas de hoje, eu esqueci, eu fiquei muito corrida, não consegui, tudo bem. O ideal é que você consiga pegar um hábito, né, de usar o bullet journal todo dia, mas como todo hábito, ele precisa de uma consistência para, de fato, entrar no sangue, né? Você conseguir, de fato, fazer aquilo todo dia. Mas seria o ideal. Eu mesma, assim, eu já tive até um mês inteiro que eu larguei e depois eu voltei. Então, assim, para quem for começar o método, eu diria que é legal tentar durante um tempo, tentar todos os dias, mas sabendo que no início, às vezes, você vai falhar um pouco e pode acontecer de você ficar uma semana sem fazer e depois voltar e conseguir pegar de volta. Então, não se cobrar tanto também. Tentar, mas tendo uma consistência para pegar, de fato, o hábito. Legal. E você também falou que é algo super pessoal. Então, é possível a gente sempre adaptar o bullet de acordo com a minha rotina, com as minhas tarefas, tanto no pessoal quanto no profissional. É algo adaptável para mim, é algo que eu posso fazer de acordo com a minha realidade. Sim, eu acho que a grande vantagem do bullet journal é essa, porque, por exemplo, você tem muitos planners no mercado, que são umas agendas modernas que a gente compra que já tem o planejamento, com as datas todas e já tem várias coisas para você preencher. Mas a ideia do bullet é que você vai fazer essas estruturas de acordo com as suas necessidades. Então, você não vai ter uma página, sei lá, com uma lista de coisas que não fazem sentido para você, né? Vou fazer uma lista de filmes, sendo que eu não assisto muitos filmes, então você vai fazer sempre de acordo com a tua rotina, o que faz sentido para você. Então, o legal é isso, você não vai deixar as coisas sem preencher, porque você não vai criar lacunas que não fazem sentido para você. E também não vai faltar coisas para eu poder preencher, porque eu vou poder criar do jeito que eu achar melhor. Exatamente. Legal. Então, ótimo. Pensando na pessoa que ouviu isso e falou, caraca, quero começar, qual é o primeiro passo? São os materiais, o que a gente precisa para a gente sentar e começar a fazer, botar em prática? Então, o primeiro passo é ter um caderno, né? Mas assim, queria deixar claro que pode ser qualquer caderno. Tem alguns cadernos que a gente até recomenda que deixam o processo um pouco mais fácil. Por exemplo, um caderno pontilhado. Ele é legal porque você consegue, às vezes, não precisar usar régua para fazer as linhas mais retinhas e tal. Mas, na verdade, pode ser qualquer caderno que você tem em casa, desde que seja um caderno resistente, que você possa levar ele para os lugares, andar com ele, você pode já começar. Então, não tem aquela desculpa de, eu não tenho um caderno. Ou é muito caro. Ou é um caderno muito caro. Você pode, sim, pegar um caderno próprio para bullet journal, que tem já algumas coisas que facilitam, mas qualquer caderno que você tem em casa, um caderno de R$5 da papelaria já é suficiente. Legal. E assim, em termos de outros materiais, com uma caneta normal você já consegue fazer.
É claro que se a gente for na internet procurar sobre bullet journal, a gente vai achar coisas maravilhosas, com tinta, com aquarela. Você pensa, nunca vou conseguir. E aí você pensa, eu não tenho como fazer isso, né? Mas o princípio do bullet journal são as ferramentas, não é a parte artística. Claro que assim, se quiser fazer uma coisa artística, pode, é legal. Mas não é um impedimento. Mas não é um impedimento. Então, basicamente, com um caderno e uma caneta você consegue fazer. Perfeito. E consegue ter toda a utilidade necessária para você ter todos os benefícios que o bullet promete. Sim, exatamente. Perfeito. Ok, temos no meu caderno, temos a minha caneta. Qual é a primeira parte do bullet? O que eu preciso preencher primeiro? Então, primeira coisa, você vai colocar o ano, né, para abrir o seu bullet journal. Se você for fazer um bullet journal do ano inteiro ou só de um semestre, né, vai depender do tamanho do caderno, da quantidade de páginas, né. Mas aí você coloca lá, por exemplo, 2019 e você começa o seu caderno. E aí na segunda página, você vai colocar o que a gente chama de key, que é chave, mas no caso seria uma legenda. E essa legenda serve justamente para te guiar no bullet journal, para você conseguir ler os símbolos do bullet journal. Então você vai estabelecer alguns símbolos ali que você vai usar depois. Por exemplo, eu posso colocar um pontinho para uma tarefa. Então toda vez que aparecer um pontinho com alguma coisa do lado, eu sei que é uma tarefa. Quando essa tarefa estiver completa, eu vou transformar esse pontinho num X. Então, eu já sei que a tarefa está completa. Quando eu não fiz uma tarefa, eu vou migrar ela para frente, eu transformo o pontinho numa setinha para frente. Um evento, por exemplo, que eu tenha marcado, eu faço uma bolinha e aí se eu fui no evento, eu pinto essa bolinha. Então, nessa legenda, você vai colocar quais são esses símbolos. Que eu estou dando aqui alguns exemplos, mas se você quiser que um evento seja um coraçãozinho, desde que você coloque na sua legenda e depois use de acordo, você pode inventar o símbolo que você quiser. Perfeito. Então, a ideia é que você consiga usar aqueles símbolos que estão ali e depois, se você for revisitar esse bullet daqui a 2, 5 anos, você se lembre que você usava aqueles símbolos, porque eles estão ali legendados, marcados. Tem que ser um sistema claro, objetivo, e que você consiga relembrar depois de forma fácil. E se você não lembrar, você volta na legenda para saber o que você estava usando. Outros dois símbolos que se usam na legenda também é um tracinho para notas, né? Então, quando você tem um pensamento que você quer colocar ali, que não é uma tarefa nem um evento, você põe um tracinho para nota e um asterisco que fica para prioridades. Então, você pode colocar esse asterisco do lado de uma tarefa, de um evento, para saber que aquilo é uma prioridade, que é mais importante naquele dia. Perfeito. Ok, então essas foram as 2 primeiras páginas do ano para você se localizar temporal e o seu sistema de sinalização, digamos assim. E aí, após isso... Bom, depois você pode fazer um calendário, se você quiser, do ano todo ou dos meses que vão cobrir ali aquele caderno, né? Por exemplo, se você começar no meio do ano, você não vai botar um calendário de janeiro porque não tem necessidade, né? Justamente por ele ser personalizável, você vai botar dentro do que faz sentido. E aí você pode fazer depois o que a gente chama de um future log, um registro futuro. Eu estou falando esses termos em inglês porque o criador do Bullet Journal, no livro dele, ele usa os termos assim. O livro se chama Bullet Journal. O método Bullet Journal, do Ryder Carroll. Inclusive, recomendo a leitura para quem quiser depois se aprofundar um pouquinho nesse método. Então, você faz o registro futuro. O que é o registro futuro? Bom, você vai colocar os meses que você tem para frente ali no Bullet Journal e você vai colocar os compromissos que você já tem para aqueles meses. Então, por exemplo, eu vou botar lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, se eu for fazer um bullet do meu primeiro semestre. E aí, do lado de cada mês, eu já anoto os eventos e os compromissos que eu tenho ou tarefas que eu quero realizar naqueles meses, para eu já ter uma visão para frente, né? Eu tenho uma visão dos meses a seguir. E aí depois eu vou usar esse registro futuro para preencher os meus registros semanais e diários. Né? Perfeito. Então você já consegue organização mesmo. Você já consegue entender o que você vai fazer amanhã, você consegue entender o que você vai fazer mês que vem. Você não acorda no dia sem saber o que você vai fazer, principalmente quando você vai no trabalho, por exemplo. A gente tem uma grande dificuldade, eu vejo uma grande dificuldade de muitas pessoas de chegarem no trabalho sem saber direito o que eu vou fazer hoje.
E essa organização, eu acho que a gente pode chamar de organização profissional, ajuda muito na sua produtividade para você entender exatamente como você consegue se planejar, definir prioridades, definir quais são suas tarefas, entender o que você já fez, o que vai ser feito. Isso impacta diretamente na sua produtividade. Sim, sim. É isso mesmo. Quando você, por exemplo, chega no trabalho e fala o que eu tenho para fazer hoje, né? Você não precisa ficar perdido mais tentando descobrir. Você pode revisitar lá o que você já tinha planejado para aquele mês, para aquela semana. Então, tem esse registro de todo o planejamento. Então, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Claro que nesse primeiro momento, quando você está montando o Bullet Journal, que a gente diz que é a configuração do Bullet Journal, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para fazer esse planejamento, mas depois ele vai facilitar um pouco a sua vida, né? Sim, de início você investe seu tempo para fazer para configurar estrutura. tudo, deixar a estrutura pronta, para depois você for usando, né? Você ir usando essa estrutura no dia a dia. Perfeito.